Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Claudete, eu faço parte da Comissão de Terapia Infusional e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, para a gente rever alguns conceitos sobre punção e administração de medicamentos por hipodermóclise, tá? Nós temos um POP que se encontra no DocNix, vocês podem estar acessando pelo número POP-ENF 0019, versão 2, tá bom? O que é a hipodermóclise? A hipodermóclise é uma técnica que consiste na administração contínua ou intermitente de soros e medicamentos no tecido subcutâneo, que é a camada mais profunda da pele, a qual é irrigada por capilares. Essa técnica, né, essa punção, ela vai proporcionar hidratação em pacientes adultos, né, ou sem estabilidade hemodinâmica, ou administração de medicamentos apropriados àqueles pacientes com inviabilidade de via oral e de difícil acesso venoso. Aqui no Cruz Azul a gente utiliza especificamente em pacientes que estão em cuidados paliativos. Quais são os locais de punção? A gente pode puncionar na região abdominal, na região torácica, na subclavicular, na região anterior e lateral da coxa, na região escapular e na região deltoide. Qual é a velocidade de infusão? A gente não pode ultrapassar 125 ml hora, então em torno de 60 a 125 ml hora. Se a gente for administrar em bolo, sempre após a administração de cada medicamento em bolo, a gente tem que injetar 1 ml de soro fisiológico. E a diluição, a gente sempre vai ser uma diluição de 100%. Exemplo, a morfina, por exemplo, a gente vai administrar 1 ml de morfina e diluir em 1 ml de soro fisiológico. Então, sempre vai ser de 1 para 1, né? A base, 1 ml de medicamento para 1 ml de soro. Cada região que a gente funciona é uma quantidade de volume que a gente pode administrar. Na região abdominal, a gente pode administrar até 1000 ml em 24 horas. Na região subclavicular, até 250 ml em 24 horas. Na deltoide, até 250 ml em 24 horas. E na intercapular, até 1000 ml em 24 horas. E na anterolateral da coxa, né, até 1500 ml em 24 horas. Então, a região que a gente mais pode administrar um volume maior de medicamento ou de soro é na região da coxa. Quais são as vantagens da hipodermóclise? É uma possibilidade de alta precoce, né, e também para que esse paciente de cuidados paliativos possa permanecer em domicílio. Tem o mínimo de desconforto ou complicação local, tem risco mínimo de complicações sistêmicas, por exemplo, a hiponatremia, hipervolemia, congestão. É uma via de fácil acesso e de manipulação e também tem um baixo custo. Quais são as desvantagens? Então, o volume e a velocidade de infusão são limitados, então a gente só pode administrar até 1500 ml por 24 horas por sítio de punção, e no máximo a gente pode atingir 3000 ml nas 24 horas. Tem uma absorção variável, então ela é influenciada pela perfusão e vascularização de cada paciente, então depende de cada paciente, ele vai absorver de uma forma. E também tem uma limitação de medicamentos e eletrólitos que pode ser infundido na hipodermóclise. Então, não é todos os medicamentos, não é todos os eletrólitos que a gente pode estar administrando na hipodermóclise. Bem, pelo parecer do Corém, né, 031/2014, a hipodermóclise, tanto a punção quanto a administração de fluidos prescrito pode ser realizado por qualquer membro da equipe de enfermagem, seja técnico, auxiliar ou enfermeiro. Já no nosso protocolo aqui do Cruz Azul, permite que apenas o profissional enfermeiro puncione a técnica, faça a técnica de punção de hipodermóclise, realize, né? A administração de medicamento por essa via pode ser realizada pelos demais membros da equipe de enfermagem. Então, aqui no Cruz Azul, a punção fica a cargo do enfermeiro, tá bom? Bom, qual é a técnica de punção? Primeira coisa que nós temos que fazer, confirmar em prescrição médica se o medicamento, a dose, o volume, a diluição estão de acordo com o que é preconizado na tabela de medicamentos da nossa instituição, que está lá no DocNix como TAB Pharma.0021, tá? Segundo passo, vamos higienizar as mãos conforme o POP, que está no POP CIH 001, tá? Depois a gente vai separar o material necessário para a punção ou para a administração. Então, se for a punção, a gente vai separar o gelco. Aqui, no nosso protocolo, nós podemos utilizar 2 tipos de gelco, ou 22 ou 20 ou 24.
Então, o extensor, o curativo, né, para fixação, o filme transparente, o cloreto de sódio, uma seringa, uma agulha e suave. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar na técnica de punção. Depois de nós separarmos o material, lavarmos nossas mãos, a gente precisa conferir, fazer a conferência dos 9 certos. Paciente certo, medicamento certo, hora certa, dose certa, via certa, o tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. Isso é muito importante que nós façamos sempre a conferência dos 9 certos antes de qualquer medicamento que a gente for administrar ou de qualquer procedimento que a gente for realizar. Depois de fazer, confirmarmos 9 certos, então a gente vai confirmar a identificação correta do paciente conforme o protocolo que está lá no PTC Clean 0018, tá? Que também está no DocNix, tá bom? Assim que eu confirmei se o paciente está correto, conforme o nosso protocolo, a gente vai se dirigir até o quarto, vai explicar ao paciente ou ao acompanhante sobre o procedimento que será realizado em sua finalidade. Sempre vão conversar, se apresentar. Meu nome é Claudete, sou enfermeira, o senhor José, dona Maria, eu vim aqui para funcionar a hipodemóptise, e explicar qual é a finalidade desse procedimento, para que ele serve, e sempre explicar e conversar com o paciente de qualquer procedimento, tá? Bom, qual que é a técnica de punção? Primeira coisa, eu tenho que avaliar e definir qual é o local da punção. Bom, o sítio de punção eu já falei para vocês anteriormente, mas indicados são a região do deltoide, a região anterior do tórax, a região escapular, a região abdominal e região anterior e lateral da coxa. Então, aqui está a figurinha de novo para vocês terem uma ideia de quais locais que a gente pode puncionar hipodemóptise, tá? Depois que eu já escolhi o local, já verifiquei, então eu vou de novo higienizar as minhas mãos, né? Higienizar as mãos conforme o protocolo. Vou calçar luvas de procedimento e paramentar-me de acordo com a precaução que o paciente estiver, né? Se ele tem precaução de contato, aerosóis, respiratório, então sempre vou me paramentar de acordo e vou posicionar o paciente de uma forma confortável para ele, tá? Vou posicionar o paciente, vou expor o local de punção, então vou escolher, vai ser na região do brado, deltoide, vai ser tórax, abdômen, então vou expor esse local. Vou realizar a antisepsia da pele com suave de álcool no local, com movimentos em espiral, tá? De preferência usar sempre até 3 suaves, né? E se no terceiro suave ainda verificar que a pele ainda está com sujidade, posso estar utilizando mais até eu perceber que a pele realmente está bem limpa. Bom, aí depois que eu fizer a higiene, já a antisepsia da pele, eu vou seguir com a técnica de punção. Vou tracionar uma prega da pele, vou introduzir o catete na prega, fazendo um ângulo de 45 graus com a pele, pacientes, e lembrando que pacientes emagrecidos, essa técnica deve ser uma angulação de 30 graus, tá? E a punção deve ser sempre em direção centrípeta, quer dizer o quê? Voltada para a rede ganglionar local do paciente, tá? E o bisel da agulha deve sempre estar voltado para cima durante a punção. A gente depois vai estar fazendo uma técnica, aula prática, para vocês terem uma ideia, tá bom? De como é essa técnica de punção. Aqui está a técnica da prega, tá? Então, sempre com o meu dedo polegar e o indicador, eu vou fazer a prega. E a minha agulha tem que estar em 45 graus, o gel com 45 graus, se for paciente normal. Se for muito emagrecido, a gente vai utilizar a 30 graus, tá bom? Aqui está uma figurinha para vocês terem uma ideia de como é feita cada ângulo de punção, né? Se for intradérmica, intravenosa e a subcutânea. Então, a subcutânea sempre a 45 graus, tá? Intramuscular que a gente faz em 90 graus. Aí a gente vai realizar a punção subcutânea em todas as regiões, sempre, como eu já falei, sempre em direção voltada para a rede ganglionar, e o bisel da agulha deve estar voltado para cima. Após a confirmação do posicionamento da punção, a gente tem que fazer uma sensação de toque, mexer com a agulha, a seringa, né, desculpa, o gelco, para ver se ele está livre e solto no espaço subcutâneo. Essa é uma forma de a gente confirmar que é realmente o gel que está no local correto.
Depois que eu fiz essa técnica para confirmar, eu vou acoplar o extensor valvulado e vou aspirar para verificar se nenhum vaso foi atingido. Se houver retorno sanguíneo, eu preciso retirar o acesso, repetir a punção, mas eu preciso fazer essa nova punção numa distância de pelo menos 5 centímetros da punção original, tá? E aí eu vou fixar o catéter com cobertura transparente. Por quê? Porque isso vai nos possibilitar a visualização e o monitoramento desse sítio de punção. Então, é importante que a gente sempre fixe o catéter com uma película transparente. Que eu fixei o catéter, né, com a película transparente, então eu vou identificar o curativo com data e nome do profissional responsável pela punção. E também é importante que a gente identifique se o sítio é para uma administração exclusiva. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está recebendo dexametasona, eu preciso fazer 2 punções, uma para receber o restante das medicações e uma para ser administração exclusiva da dexametasona. E é importante que eu identifique aquele sítio como um sítio de administração exclusiva. Depois que eu identifiquei, então eu vou sempre documentar a realização do procedimento com descrição do tipo, calibre do catéter, localização da inserção e tipo de curativo utilizado. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de administração. Sempre que eu for medicar o paciente, eu preciso realizar a asepsia do conector valvulado com 10 fricções, tá? A gente já falou da lavagem das mãos, é claro, importante que também antes de fazer a administração eu preciso fazer lavagem das mãos, tá? Higienização. Se eu for administrar em bolos, então eu vou administrar o medicamento prescrito em bolos, conectando o catéter ao equipe da solução, né, após a administração de cada medicamento. Sempre é importante que a gente faça a salinização com soro fisiológico de 1 ml, tá, para que todo o conteúdo do circuito do catéter ou do intermediário seja infundido. Então é importante que a gente faça essa administração em bolos de soro fisiológico após a administração do medicamento. E se for uma infusão contínua, então eu vou introduzir o equipo em bomba de infusão, vou conectar o equipo no hub do conector valvulado e vou controlar o gotejamento, o volume da infusão, lembrando que eu só posso administrar de 1.500 ml em 24 horas por sítio de punção e a velocidade do gotejamento não pode ultrapassar 125 ml hora. Então isso é muito importante que a gente saiba, tá? Sempre por sítio de punção, dependendo do local. Lembra que eu falei, 1.500 geralmente é na coxa, tá? Se for região abdominal, é 1.000, em região de tórax é 250, deltoide 250, e a região atrás, né, também é 1.500, 1.000 ml, tá? E vou administrar medicamento em infusão contínua conforme a prescrição médica. Então, sempre vou confirmar na prescrição médica qual é a velocidade da infusão que o médico está pedindo para nós, tá bom? Depois disso, sempre é importante que a gente monitore o local da inserção a cada 15 minutos durante a primeira hora da punção e após a cada 6 horas. Vou monitorar o sítio da punção quanto a sinais de irritação local e monitorar o paciente quanto a sinais de infecção, tá? E vou documentar toda a realização do procedimento com descrição do procedimento que eu fiz, da administração do medicamento que foi feito no momento, tá? Importante, a gente sempre avaliar, né, no cliente quais os sinais de infecção. Por exemplo, presença de febre, calafrio e dor. Se esse paciente começou a apresentar cefaleia, ansiedade após a infusão na hipodemócrise, sinais de sobrecarga cardíaca, por exemplo, taquicardia, turgência jugular, hipertensão arterial, tosse, dispneia. Então, é importante que a gente sempre observe essas reações no cliente. Caso observar alguma dessas reações, comunicar ao médico, tá bom? E também é importante a gente monitorar o sítio de inserção quanto aos sinais de irritação local na primeira hora, a cada 15 minutos, e após a cada 6 horas. Então, os sinais flogísticos, edema, rubor, calor e dor, crescimento no local, hematoma ou necrose do tecido, que é uma complicação tardia. Bom, a hipodemócrise também a gente tem que pensar que tem algumas medicações que não são compatíveis, tá? O diazepam, diclofenaco, nutrição parenteral, fenitoína, eletrólitos não diluídos, solução com teor de glicose maior que 5% ou soluções do teor de potássio com maior que 20 mol por litro, tá? E soluções coloidais. Então, esse tipo de medicamento não é compatível com a hipodemócrise, tá?
Para a gente saber quais são os medicamentos que são compatíveis, está de acordo com a nossa tabela que está disponível no DocMix Tab Farm 0021, tá? É importante manter uma pulsão de Splodemox exclusiva para administração de corticoide, como é o caso da dexametasona e cetorolaco, que eu já falei anteriormente, tá? Então, sempre, se nós tivermos corticoide na prescrição médica, nós vamos ter que ter uma pulsão exclusiva para administração desse medicamento, tá? Aqui está uma tabelinha, onde a gente tem compatibilidade de medicamento para administração por subcutânea, né? Em verde estão medicamentos que estão compatíveis e em vermelho estão os não incompatíveis. Então, a dexametasona é compatível, a dolantina é não compatível, a escopolamina, que é o Buscopan, é compatível. Então, aqui são alguns medicamentos que a gente tem, tá bom? Também, a tabela também está no DocMix, juntamente com a outra tabela de medicamentos, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada. Espero que vocês relembrem os conceitos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar pela equipe de terapia infusional, tá? Tem lá, especialmente a Andréia, esse mês está de férias, mas pode procurar por mim, Claudete, né, que fica no UTI do 3º andar, tem o Tiago que fica no 7º andar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar pela gente, tá bom? Agora a gente vai gravar uma aulinha prática para vocês entenderem um pouquinho como que é a punção de hipodemox. Então, como mostrado na aula, a gente vai simular aqui a técnica de punção, tá, da hipodermóclise. Então, eu já higienizei as mãos, já conferi a prescrição médica com o que está sendo solicitado, tá? E aqui é o material que a gente separou, o material utilizado. Então, um par de luva de procedimento, os suaves de álcool a 70%, então 3 suaves, tá? Para a gente fazer 3 vezes a antisepsia da pele, tá? Aqui eu tô com 2 gelcos, tá? Um 24 e um 22, que é o preconizado no nosso protocolo, tá? Não vou usar um calibre 20. Uma película transparente para a gente fazer o curativo da punção, tá? Uma seringa de 10 ml, uma ampola de soro fisiológico de 0,9%, tá? Agulha para aspirar e o extensor valvulado. Então lá a gente vai proceder agora com a técnica de punção da hipodermóclise, tá bom? Antes de mais nada, eu vou aplicar a meta 1, segurança do paciente, né? Aonde o paciente vai me confirmar através da posterior identificação, nome completo e data de nascimento, tá? Eu vou me apresentar, tá? Dona Maria, uma boa tarde, meu nome é Thiago, tá bom? Me confirma para mim nome completo e data de nascimento. Então, estou identificando através da pulseira, o paciente vai me verbalizar essa informação, tá? E vou explicar o que eu vou realizar. Dona Maria, a senhora precisa tomar algumas medicações, tá? Então a gente vai fazer uma punção no tecido de gordurinha que a senhora tem aqui na coxa, vai ser a região que a gente vai usar. Aí por aqui vai ficar esse dispositivo, tá? Essa via, tá bom? Para a senhora receber as suas medicações, tá certo? Então a gente explica para o paciente de uma forma que ele entenda como que vai ser realizado o procedimento, tá? Aqui nesse caso, a gente vai usar a região da coxa para fazer a punção, tá bom? Então, realizei meta 1, me apresentei, expliquei para o paciente o que eu vou realizar, tá? Já higienizei as minhas mãos, eu vou calçar a luva de procedimento. Aqui eu já trouxe o meu extensor valvulado preenchido, tá bom? Com a seringa aqui acoplada, tá? Com soro fisiológico. Então, escolhi o sítio de inserção do dispositivo, tá? E vou fazer a antisepsia da pele. Então, como preconizado na nossa intuição, a gente vai usar 3 suaves de álcool, tá? Então, eu faço em movimento centrífugo, tá? Então, de dentro para fora. E vou descartando. No meu último suave, na minha última antisepsia da pele, eu tenho que verificar como que vai sair a questão de sujidade, tá? Se for necessário, eu repito esse procedimento mais uma vez, tá? Então, como mostrado na aula, o nosso protocolo é um gelco 22 ou um 24, tá? Eu vou proceder aqui com o gelco 22. Então, vou abrir o invólucro do catéter, tá?
tenho escolhido o meu sítio de punção, vou fazer uma prega, tá bom? Nessa região, tá? Como a gente quer atingir o tecido subcutâneo, o tecido de gordura da pele, tá? Então, eu vou usar um ângulo de 30 a 45 graus, tá? O bisel do catéter precisa estar voltado para cima, tá bom? Então, com a minha mão não dominante eu faço a prega, com a minha mão dominante eu vou fazer a inserção do catéter, tá? Então fiz a prega, o bisel lateralizado para cima, vou usar um ângulo de 45 graus. Vou fazer a punção, tá? Antes de tirar o mandril, a gente faz esse joguinho aqui com o catéter para ver se ele está livre lá dentro, para ver se realmente ele está na tela subcutânea, no tecido subcutâneo, tá? Então, eu vou tirar o mandril. Não deve ter refluxo de sangue, tá bom? Mas para me certificar disso, agora que eu vou conectar o meu extensor valvulado, eu vou fazer uma aspiração, tá? Não voltando sangue, tá bom? Tá dentro da tela subcutânea, o dispositivo tá pronto para ser usado, tá bom? Aí agora eu vou proceder com o curativo, tá? Então, depois da punção, né, feito o teste de refluxo de sangue, vou proceder com a colocação da cobertura no dispositivo, tá bom? Então, primeiro, eu vou fazer a primeira estabilização do dispositivo, tá? Aqui na pele do paciente. A seguir, eu vou aplicar a película transparente, então sempre pensando em deixar a inserção à mostra, tá? Para que eu possa avaliar se não vai surgir sinais filogísticos. Tiro essa película. Coloco a segunda tira para estabilizar aqui em cima do extensor. E aqui a data, tá? A data do dia que fez a punção e o nome do profissional. Se, como mostrado na aula, se for uma via exclusiva, por um caso de uma dexametasona, eu identificar aqui também que é a via exclusiva para dexametasona, tá? Então aqui é só como está mostrando sua técnica da punção, o nome do profissional e a data da punção. Vou pôr nessa parte aqui de cima. E aí o dispositivo está inserido no paciente, tá bom? Pronto para uso.